Então, nós temos ele, o famoso ciclo da ureia. O ciclo da ureia é a via metabólica responsável pela excreção dos ioamônios oriundos dos grupos amino dos aminoácidos, a partir da degradação oxidativa desses aminoácidos, que compõem, né, que são os blocos formadores das proteínas. O ciclo da ureia, então, ele ocorre de forma muito específica em determinados tecidos, sobretudo no tecido hepático, né, nas células hepatócitos que estão contidas no órgão do fígado, tá? Não somente nesses órgãos, tá? Alguns tecidos específicos, né, por exemplo, nos rins também atuam formando a ureia a partir do ciclo da ureia, tá? O ciclo da ureia acontece, então, sobretudo no hepatócito, é a grande casa, né, de formação, a grande fábrica de formação da ureia, em que parte das reações desse ciclo ocorre na mitocôndria do hepatócito e parte das reações desse ciclo ocorre no citosol. Aqui, da mesma forma, irá ocorrer também em outros tecidos, né, como, por exemplo, tecidos renais. Na mesma forma, células dos tecidos renais conterão uma parte do ciclo da ureia na mitocôndria e uma parte do ciclo da ureia no citosol, formando então este composto que apresenta uma menor solubilidade em comparação com o íon amônio, ok? Pois ele não apresenta carga positiva, né? E faz com que, por exemplo, a presença desse esqueleto carbônico oxidado, né, com um átomo de oxigênio, faz com que a estrutura ela tenha então uma menor polaridade, né? E então, consequentemente, também uma menor camada de solvatação. Menos moléculas de água irão então tentar se associar e se associar de forma muito forte com essa molécula, ok? Em comparação com a molécula carregada positivamente, com grande disponibilidade para a formação de ligações de hidrogênio. Bom, e aqui começa-se então o processo do ciclo da ureia, o ciclo da ureia no contexto da excreção de íons amônio. Então, nós temos então o hepatócito no seu compartimento subcelular do citosol. Nós temos então a chegada aqui de três componentes, né? Nós temos tanto a glutamina, oriunda de tecidos extrahepáticos, que foi transportada no sangue, e ela foi gerada a partir da glutamina sintetase nos tecidos. Nós temos também aminoácidos que podem, então, ser convertidos em alfa-cetoácidos a partir da atuação do alfa-cetoglutarato, que irá formar, então, glutamato. E aí, também o alfa-cetoácido correspondente a este aminoácido, que pode ser utilizado em diversas vias. E nós também temos a alanina, que vem da corrente sanguínea, oriunda do piruvato, que sofreu transaminação no músculo, ok? Que traz o íon amônio oriundo desses aminoácidos degradados no músculo. Então, nós temos a glutamina, aminoácidos diversos que podem estar contidos no fígado e a alanina, né? Sendo que, então, todos podem, então, dispor de seus íons amônio, dispor de seus grupos amino, que irão gerar íons amônio, e na forma, por exemplo, de glutamato. Seja, por exemplo, aqui pela transaminação que ocorre no citosol, da alanina com alfa-cetoglutarato, formando glutamato, seja a glutamina que entra na matriz mitocondrial, né? E aí sofre um processo de liberação de íons amônio pela glutaminase, tá? E a glutaminase, ela gera, então, glutamato da mesma forma. Então, o ponto de convergência aqui será o glutamato, advindo tanto da glutamina ou advindo da reação de transaminação da alanina. E, então, esse glutamato será, então, gerado para, então, a liberação concomitante de mais um íon amônio. Ou seja, a glutamina libera esse íon amônio, mas o glutamato sofre um segundo processo de liberação, liberando, então, o íon amônio e o seu alfa-cetoácido correspondente, cognato, que é o alfa-cetoglutarato, ok? Isso pela desaminação oxidativa, tal como nós vimos nesse slide. E aí, então, a glutamato desidrogenase é a enzima responsável por essa desaminação oxidativa, tá? Então, focando aqui apenas na questão do íon amônio, nós temos que esse íon amônio, ele pode, então, receber, no caso, uma molécula de bicarbonato, tá? O bicarbonato, que irá adicionar, então,
uma estrutura carbônica, né, oxidada, né, um estado mais oxidado do carbono, que está ligado ao oxigênio com uma ligação dupla, à molécula do íon amônio, e aí essa molécula também, ela vem junto com duas moléculas de ATP, duas moedas energéticas de ATP, que serão utilizadas para o gasto energético necessário e também a formação desse intermediário importante, que é o carbamil fosfato, ok? O carbamil fosfato, ele é formado a partir do gasto energético de duas moléculas de ATP e também do uso de parte dos fosfatos, né? Um fosfato, ele é ligado à cadeia carbônica do carbamil fosfato. Então, nós temos aqui, né, após a liberação desse íon amônio a partir de glutamato e de glutamina, por exemplo, nós temos então a formação desse carbamil fosfato a partir da ligação com o bicarbonato e da liberação de energia de duas moléculas de ATP, concomitantemente com a ligação de um fosfato de uma dessas moléculas. Essa reação é catalisada pela enzima carbamil fosfato sintetase 1, ok? Professor, nós aqui agora já temos várias enzimas, né? Quais são as mais importantes? Lembre-se aqui das enzimas mais importantes. Nós temos aqui, por exemplo, as aminotransferases, tá? Não precisamos ficar ater a todas elas, porque são vários aminoácidos. Nós temos uma enzima muito importante, que é a glutamato desidrogenase, que, diferentemente das aminotransferases que fazem processo de transaminação, ela faz o processo de desaminação oxidativa, ela catalisa esse processo de desaminação oxidativa, perdão. E importante também vocês lembrarem da carbamil fosfato sintetase 1, ok? Pois esse é um processo extremamente demandante de energia, ok? E fora, gente, fora aqui a mitocôndria do hepatócito, fora a matriz mitocondrial da mitocôndria do hepatócito, nós também temos que lembrar da glutamina sintetase, tá? Pois ela é responsável pela formação da glutamina. Então, por favor, lembrem dessas 4 enzimas. Bom, então nós temos aqui que o carbamil fosfato ele é gerado a partir então de bicarbonato, duas moléculas de ATP e o íon amônio, sendo então que esse intermediário, o carbamil fosfato, é ele que entra no famoso e temível ciclo da ureia, que perpassa por aqui. E aí esse carbamil fosfato, ele entra a partir do ponto em que a ornitina adentra a matriz mitocondrial. Lembrando aqui que lá na aula de proteínas nós vimos que existem alguns aminoácidos que não formam proteínas, né? Aminoácidos que estão livres, né, no citosol, por exemplo, em compartimentos subcelulares, mas que não formam proteínas. Dentre esses, os dois mais importantes são a ornitina e a citrulina, pois eles são cruciais no ciclo da ureia. A ornitina ela precisa então entrar, sair do citosol, por um transportador e entrar na matriz e se ligar ao carbamil fosfato para a formação da citrulina, ok? A formação da citrulina ela envolve necessariamente a saída de um fosfato inorgânico. A citrulina, então, ela é formada apenas para sair novamente da matriz e adentrar o citosol, ok? E aí nós temos só um destaque aqui, que é realmente a formação desse carbamil fosfato, né? O carbamil fosfato, ele então envolve o gasto de um bicarbonato, um gasto energético aqui de um ATP, com concomitante ligação de um fosfato, a estrutura, e aí então adentra-se então o íon amônio, com a saída desse fosfato inorgânico, né? E aí então a adição de um novo fosfato inorgânico que vai formar então um intermediário carregado, né, altamente energético, né, instável, que pode ser utilizado então para o processo de adição à ornitina, formando a citrulina. Bom, e aqui então continuando, nós temos então a formação citrulina que sai da matriz mitocondrial e retorna ao citosol. A citrulina, então, que volta ao citosol, no caso, ela vai sofrer um novo processo também com gasto de energia, em que, então, é liberado que não apenas o fosfato inorgânico, mas o pirofosfato inorgânico. Esse pirofosfato inorgânico, no caso, ele, então, saindo, ele vai precisar, então, sofrer um processo de hidrólise para a liberação consequentemente, de duas moléculas de fosfato inorgânico para que possa ser utilizado, por exemplo, na fosforilação oxidativa, tá? Mas concentrando aqui nessa reação específica da citrulina, nós temos então a formação de um intermediário importante, que é o citrulil
AMP, ok? Esse trilho AMP, ele é importante porque, assim como ocorre aqui, por exemplo, na formação do carbamil fosfato, né, no slide anterior, nós formamos um intermediário que é altamente instável justamente pela presença desse fosfato ligado ao esqueleto carbônico do carbamil fosfato. A saída dele faz com que ocorra a estabilização da molécula. Da mesma forma, esse AMP também é um intermediário que faz com que esse citrulil AMP é também uma parte da molécula, perdão, que faz com que esse intermediário citrulil AMP seja, então, estabilizado com a sua posterior saída. Então, o AMP saindo na reação posterior faz com que ocorra a estabilização da molécula, né? E aí facilita a adição de outros intermediários também não tão estáveis, né? Que tem uma certa complexidade estrutural, tal como é o aspartato. O aspartato, então, este aminoácido, será então adicionado à molécula com a consequente saída, com a concomitante saída do AMP, estabilizando quem? O arginino succinato, esta molécula importante que é gerada posteriormente. Então, nós temos aqui, fora da mitocôndria, o gasto energético de uma molécula de ATP, formação de pirofosfato, e aí nós temos a formação desse intermediário instável, que é o citrulil AMP. A saída do AMP ela favorece a formação do arginino succinato, né? E a adição do aspartato para isso. E aí então nós temos o consumo de um aminoácido, de um aspartato, né? Para a formação deste intermediário importante, que é o arginino succinato. Este agente succinato, vocês vão ver que é a ligação entre o ciclo do ácido cítrico e o ciclo da ureia. Então, continuando aqui, nós temos que o arginino succinato, ele então, ele sofre um processo de hidrólise em que é retirado uma molécula de fumarato, um outro intermediário, o ciclo do ácido cítrico, que ao sair do fumarato, quer dizer, na saída do fumarato, perdão, nós temos a formação da arginina, mais um aminoácido, dentre aqueles alfa-aminoácidos que formam as proteínas, que é gerado no ciclo da ureia, né? Então, nós temos aqui o gasto de aminoácido que formam proteínas no ciclo da ureia e a formação de aminoácido que formam proteínas no ciclo da ureia. Então, a arginina, no caso, ela é formada a partir da saída do fumarato. Essa arginina, então, ela sofre mais o processo de hidrólise para a retirada, então, da famosa ureia, né, que dá o nome a este ciclo tão simples, né, gente? E aí nós temos, então, a ornitina, este aminoácido não proteico, que não forma proteína, sendo gerado novamente no citosol. E a ornitina, então, ela pode, então, novamente, adentrar a matriz mitocondrial via transporte específico para, então, mais uma vez, reagir com mais uma molécula de carbamil fosfato, ok? Então, aqui, de forma bem sucinta, nós temos no caso, todo o arcabouço de reações bioquímicas que estão contidas dentro do ciclo da ureia, ok? E aí, nós não podemos deixar de mencionar, então, a ligação entre o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico, que se dá a partir da famosa, talvez não tão famosa, né, gente? Bicicleta de Krebs, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar da bicicleta de Krebs. Ela realmente denota a ligação que existe entre o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico. E essa ligação ela se dá a partir da presença de um desvio arginino-succinato. Pois, ao se formar a arginina, né, a partir do arginino-succinato, nós também formamos fumarato. E esse fumarato, ainda no citosol, pode ser convertido a malato, né? Tanto o fumarato quanto o malato são intermediários do ciclo cítrico, da mesma forma como é também o oxalacetato, que é gerado a partir de um processo de oxirredução em que ele é oxidado, né, com a participação da coenzima NAD+. Então, o oxalacetato ele pode então retornar à matriz mitocondrial e então participar do ciclo do ácido cítrico, devido à questão desse desvio desse processo de formação do agente succinato, né? E concomitante formação do fumarato, que então denota o desvio aspartato arginino succinato do ciclo do ácido cítrico, ok? Bom, tanto o oxalacetato pode entrar,
tanto o fumalato pode entrar, tanto como o próprio fumarato pode entrar. Por que tem essa diferença? Devido à questão das demandas energéticas. O fumarato, indamalato, ele pode, então, necessariamente gerar mais NADH para dentro da matriz mitocondrial, ok? Se nós formos a oxalacetato diretamente, nós não teremos a formação desse NADH, ok? Então, há a formação de NADH no citosol com o oxalacetato, e aí então não há a formação desse NADH dentro da matriz mitocondrial. Porém, com o fumarato, não há a formação desse NADH no citosol, mas haverá a formação desse NADH na matriz mitocondrial. Então, tudo dependerá do balanço energético que ocorre entre as diferentes organelas, né, entre os diferentes compartimentos subcelulares. E aqui, então, nós temos representado a famosa bicicleta de Krebs, ok?